Vamos ler um texto, as horas passam. Você está em pé, esse momento tão especial. Eu quero ler com vocês Tiago capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Vamos ficar na dependência de Deus. Tiago 4 e 8. Quantos acharam, pode dizer amém. Bote ali na luz. Isso, eu vou pedir para que o pessoal acompanhe ali, que nós temos outros textos para ler, para que você acompanhe, a igreja vai acompanhar. Quero acompanhar com a igreja. Eu sei que o tempo é pouco, mas uma meia hora nós estaremos ministrando. Amém? Uma meia hora, não é verdade? Amém? 4 e 8 assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadora, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Mais uma vez, todos juntos: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Que ele estará sentado, meus irmãos. Vamos sentar. Há dias que eu tenho meditado nesse texto. Há dias que o Espírito Santo tem nos levado para meditar sobre esse texto. Chegai-vos a Deus. Deus vem falando profundamente no meu coração que existem muitas pessoas que estão procurando se esconder de Deus. Quando não estão se escondendo de Deus, estão se afastando, se distanciando. Não querem confronto com Deus, porque às vezes a sua vida está em cima do muro. Nós queremos falar sobre esse tempo. Não se esconda de Deus. Amém? Esse é o tema. Não se pode se esconder de Deus. Você pode se esconder do esposo, da esposa, do pai, da mãe, do patrão, do empregado, mas não se pode se esconder de Deus. Deus vê todas as coisas. E nós observamos esse texto: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Tiago está falando: chegai-vos a Deus. Há uma grande necessidade, a maior necessidade de nós chegarmos a Deus é a nossa. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus, nós caminhamos com Deus. Se não for Deus na nossa vida, nós não podemos dar um passo além. Quantos dependem de Deus? Meus irmãos, olhem para mim nesta noite. Nós precisamos chegar a Deus com mais precisão. Eu observei aqui que, sem dúvida, é no esconderijo do Senhor que nós alcançamos a sua graça. É no esconderijo do Senhor que nós reservamos as maiores bênçãos para as nossas vidas. Se nós chegarmos ao Senhor, no seu esconderijo de Deus, nós encontramos as maiores bênçãos para as nossas vidas. As nossas vidas são beneficiadas através da nossa presença dele. Esta noite nós estávamos numa vigília, e eu comecei a falar com Deus na vigília, e eu dizia: Deus, eu quero ver a igreja avivada, a igreja fortalecida, que não seja forçada a vir uma oração, que não seja forçada a vir uma escola bíblica dominical, que não seja forçada a vir um culto, mas que tenham liberdade e desejo de chegar a Deus. É indispensável, irmãos. Deus também não quer ninguém forçado. Ele não bota corda no pescoço de ninguém. Vem cá, eu te quero aqui. Não, Deus nos deu o direito de escolha para servir a Ele. Deus tem o melhor para nós. Ei, manda. Agora nós precisamos entender que dependemos dEle para a caminhada. Então observamos aqui: se queremos as bênçãos do Altíssimo, se queremos ser abençoados, se queremos ser beneficiados, precisamos chegar a Deus. Vire para alguém e diga: chega-se a Deus.
Você tem chegado a Deus nesse dia? Agora eu observei que desde os dias em que Adão e Eva pecaram, se distanciaram de Deus. Todos sabem que eles estavam no Éden. Todos sabem que Éden é lugar de delícia, lugar de comunhão, lugar de relacionamento. E o homem no Éden tinha esta comunhão, este relacionamento com Deus, esta intimidade com Deus. Conversava com Deus pela viração do dia. Todos os dias conversava com Deus. Foi desta forma, olhe para mim, foi desta forma que Deus nos criou, para ter este elo de relacionamento com Ele. Foi desta forma que Ele criou. Às vezes nós queremos fugir da oração, fugir da comunhão. Meus irmãos, e se alguém que quer fugir, se distanciar, é símbolo, sinal de pecado, sinal de embaraço. Porque quando nós queremos cada dia mais se aproximar de Deus, é sinal de comunhão. E nós observamos então que Adão tentara se esconder de Deus. Pecaram e tentaram se esconder de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém se afasta de Deus. Eima, oh glória. Vamos observar. Bota ali para mim, Êxodo. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Observamos aqui. Êxodo, Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: e quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as folhas do jardim. Observe um pouquinho, era tão bom a presença de Deus no começo. Era um elo de relacionamento. Agora o pecado distanciou. Agora o pecado fez eles se distanciar de Deus. Agora o pecado afastou. É isso que o pecado faz. Sabe o que o pecado faz? Afasta do convívio. Afasta da comunhão familiar. Leva mais longe. É isso que o pecado faz. O pecado afasta o homem da comunhão com Deus. O pecado nós observamos que há muitas pessoas, irmãos, vêm nos cultos de ceia. Mas por quê, pastor? Para dizer que estão bem. Às vezes não vem numa escola, não vem numa vigília, não vem num culto de oração, mas vem no culto de ceia. É um religioso. Não passa daquele que uma vez por mês vai tomar a hóstia. É um religioso. Está distante, mas para a aparência. Vem na ceia, queridos, vem a ceia. Mas não esqueça que você precisa chegar a Deus. Venha a ceia, mas não esqueça que você precisa ter comunhão com Deus. Venha a ceia, mas venha ter um encontro com Deus na palavra, na escola, no círculo de oração, na vigília, para ter mais intimidade com Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Aleluia! Quando ouviram a voz do Senhor, Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se. Tem pessoas que não suportam mais ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é meiga, é atraente, mas a voz de Deus é confrontante. Todo nosso Deus é poderoso, é Deus profundo e amor, mas Ele tem uma voz que traz conforto, mas traz correção, porque aquele que deixa um filho de qualquer maneira,
não corrige, está sujeito logo a perder este filho. E observei aqui que, sabendo o que fez, Abraão e Eva tiveram medo de Deus e se esconderam. Por que se esconderam? O que fez eles se esconder? Pecado. Foi o pecado. Olha para mim. Nós estamos em um culto de ensino, em um culto de ceia, e nós precisamos ser confrontados. Às vezes nós queremos só um culto de oba-oba, mas nós precisamos ser confrontados. Nós estamos aqui para agradar a Deus e para estar bem com o Senhor. Por que eles se esconderam, pastor? Porque tinham pecado. Foi o pecado que fez eles se esconder de Deus. É o pecado que faz o homem se afastar de Deus. É o pecado que leva o homem mais longe. É o pecado que distancia o homem da oração. Mas nesta noite, o Senhor tem um remédio para o pecado. O pecado sempre afastou as pessoas. Mas ainda hoje, meus irmãos, Deus está perto de nós dizendo: eu quero te perdoar. Eu quero te libertar. Eu quero tirar desta vida que você está convivendo. Nesta noite há uma oportunidade. Eu observei aqui que quem tem medo de Deus por ter pecado, nunca vai alcançar a vitória se não se arrepender. Quem tem medo de Deus, quem tem dificuldade de vencer algumas áreas da vida, se não buscar misericórdia, nunca vai ter vitória. Não podemos continuar nesta vida frágil. Nós temos o remédio que é Jesus Cristo para nos libertar. Nós temos o remédio nesta noite para a libertação do pecado, que é Jesus Cristo. Lá no Éden, aleluia, o homem pecou. Lá no Éden, o homem transgrediu. Lá no Éden, o homem foi desobediente. Através de Adão, Satanás enganou. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, veio trazer a libertação do pecado. O segundo Adão, Jesus Cristo, está conosco e veio libertar o homem do pecado. Escute, o homem pensava que tudo estava perdido. Satanás pensava que tinha vencido tudo. Satanás pensava que já tinha tomado o reino, mas Satanás não sabia que Deus já tinha remédio para o pecado. Que Deus já tinha o remédio para o pecado. A Bíblia diz: da semente da mulher. Deus disse: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Da semente da mulher vai nascer alguém que vai trazer a solução. Não está perdido o paraíso e basterá, mas foi perdido, mas há uma restauração de Deus na nossa vida nesta noite. Aqui está Jesus Cristo, com os seus braços abertos, dizer: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, não importa, não te envergonha, não te esconde, não te afasta. Ainda há uma resposta, ainda há uma esperança. Não está perdido. Ainda há uma esperança. Jesus está aqui. Ainda há esperança para a tua vida, para a nossa vida. E é preciso reconhecer. Diga para mim, é preciso. É preciso reconhecer. É preciso reconhecer. Diga, é preciso reconhecer. E buscar misericórdia. E quando buscamos, alcançamos. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus já resolveu o problema do pecado.
Aleluia. A nossa natureza é pecaminosa, mas Jesus já resolveu o problema do pecado. O homem tentou se esconder de Deus, mas Jesus já veio para trazer o homem de volta. Aleluia. Ele já veio para trazer o homem de volta. Ele já resolveu o nosso problema. Diga para alguém: está resolvido. É só vir a Jesus. Diga para alguém: está resolvido. É só chegar a Jesus. Diga: está resolvido. É só chegar a Jesus. Aleluia. O importante, olha para mim, é que você não pode continuar distante e se escondendo. Se escondendo, parece que não resta esperança. Não, a esperança está aqui. A esperança está diante de você. Abra o teu coração. Vamos ler o texto sagrado. Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, 1 diz assim. Vamos ler todos juntos? Você está lá? Vamos ler junto, igreja. Vamos participar. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, bem forte, portanto, agora, nenhuma condenação há. Bate no teu peito: eu não tenho mais condenação. Eu encontrei Jesus. Eu sou liberto, eu sou livre, eu sou livre, eu sou liberto, eu encontrei Jesus. Não há mais toramagacéria, não há nenhuma condenação. Para os que não andam segundo a carne, diz o texto, mas segundo o Espírito. Aleluia. Vamos prosseguir, vamos prosseguir. Observamos que no texto, como base, diz que a chegarmos a Deus e Ele chegará a vós. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o texto assim: você vai dizer comigo: vinde a mim, toda a igreja, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Alívio, alívio é só em Jesus. Alívio, eu quero ministrar pausado hoje. Cansado e oprimido. A vida tem te fadigado. A vida tem te feito cansar. A vida tem te desanimado. Jesus é o alívio. Jesus é o alívio. Não mais turi na magastia. Não deixa a vida te cansar. Não deixa a vida te fadigar. Não deixa a vida te colocar um jugo. Jesus é o alívio. É o alívio verdadeiro para aquele que crê nele. Não deixa a vida te colocar um jugo. Não deixa a vida te condenar. Se alguma acusação chegar diante de ti, diga: eu sou salvo, eu encontrei Jesus, eu pedi perdão e misericórdia, e eu estou diante do Senhor, e eu estou aliviado. Para trás de mim, Satanás, porque eu sou salvo, sou liberto pelo poder do Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu observei aqui, meus irmãos, que o convite já foi feito. Agora a decisão é nossa. Chegai-vos a mim, vinde a mim. O convite já foi feito. Se eu quero viver cansado, se eu quero viver em pecado, é uma escolha minha. Mas não é isso que Jesus quer para mim. E não é isso que Ele quer para você.
Sabia disso? Não é. Ele quer alívio. Ele quer que você seja aliviado dos cargos. O meu jugo é suave. E o meu fardo é. Aleluia! O mirais te candarai a sé. O meu jugo é suave. Não é pesado. Não é pesado, companheiros. O minai a sé, lessuri da gama séria. Não é pesado. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. E este camandaraia, descansa-te nos braços de Jesus, descansa nele. Meus irmãos, não precisamos mais se esconder de Deus. Somos humanos, temos a nossa natureza adâmica, mas temos hoje, oh glória, temos hoje o remédio para aliviar nossas dores. Temos um remédio para renovar nossas forças. Temos um remédio para aliviar nossas vidas. Não precisamos mais se esconder de Deus. Não. Ele já pagou o preço por mim e por você. Se algumas ariscos da vida, natureza, e algumas coisas, mas vamos se libertando, vamos se desfazendo dessas coisas, porque o Senhor está conosco. Aleluia. Eu observei algo importante aqui, irmãos. Quantos gostariam de ouvir a voz de Deus com seus ouvidos físicos? Quantos gostariam de ouvir? Aleluia. E quantos gostariam de contemplar a manifestação de Deus fisicamente? Aleluia. Ele não está distante, companheiro. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está dentro do teu quarto. Ele está na tua casa. Ele está quando você se ajoelha. Ele está quando você pega esse instrumento. Irás te camandarabagá. Não é impossível, olha para mim. Não é difícil. Essa liberdade Ele deu. O véu do templo foi aberto. Cada vez que você se ajoelhar, você pode ouvir a voz dele. Lirabagacenda. Aleluia. Vamos observar, pena que o tempo não vai dar, mas Deus vem me remoendo forte nisso aqui. Vamos juntos meditar numa passagem bíblica, muito séria, lá da velha aliança, Êxodo capítulo 19, vamos botar ali, nós vamos ver esse povo aqui, vamos observar, pena o nosso tempo, aleluia. Êxodo 19, 9, meus irmãos. 19:9. Vamos ler junto, igreja. Vamos observar a palavra é vida. Quando Deus fala, Deus fala. Quando eu falo, mas quando Deus fala, Ele fala. Quando a palavra fala, fala. Não é verdade? Todos juntos. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te cria eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Olha aí, primeiro ponto que eu friso aqui. Primeiro ponto.
Deus queria que o povo também conhecesse Deus como... Me entenderam agora? Deus queria que o povo também conhecesse Deus como Moisés. Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo. Aleluia. Para que o povo ouça, falando eu contigo. E para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado, diz o texto, as palavras do seu povo ao Senhor. Escute, era um elo de comunicação. O povo estava distante, e Deus agora queria se revelar ao povo com mais precisão. Observe esse texto, o povo estava distante. Isso falou muito forte comigo. É importante, olhe para mim, você ouvir a palavra de Deus ministrada por minha vida, pela vida dos pastores aqui. É lindo, é importante, mas o mais importante é você ouvir a voz de Deus face a face. É importante nós ministrar a palavra de Deus para cada um, mas nós precisamos ter a nossa vida de comunhão e de intimidade com Deus. Estou entendendo nesta noite a profundidade disso. Olha, Deus disse para Moisés: eu quero, ó Moisés, eu quero que tu estás vindo a mim, tu conheces a minha voz, mas eu quero que o povo também ouça a minha voz. Eu quero também me revelar ao povo. Nós vamos mais na frente, irmão, nós vamos mais na frente, que esse é um assunto muito profundo. Nós vamos mais na frente, vamos observar aqui, mais na frente. Aqui observei que o texto diz que Deus iria se manifestar a Moisés, mas também queria que o povo escutasse a sua voz. Aleluia! Deus quer que escutamos a sua voz, cada um de nós. Eu quero que a igreja se conscientize nesta noite. Cada um de nós precisamos ter uma experiência precisa com Deus. Cada um de nós precisamos conhecer a Deus. Se nós conhecer a Deus, olhe para mim, nós não somos levados pelo vento. Se nós conhecer a Deus, não é qualquer uma mensagem que vai fazer a nossa cabeça, não é uma mensagem de incentivo, de dar chave, de troca chave, de faz isso e faz aquilo, mas é uma mensagem profunda, mesmo que seja para nos confortar, mesmo que seja para nos corrigir, mas é uma mensagem de Deus para corrigir e para dizer: eu quero chegar mais perto de ti. Aleluia! Vamos mais na frente, é uma pena. Versículo 11. Disse também, versículo 11, 10 e 11, bota ali, 10 e 11, versículo 10 e 11, rápido, 10 e 11, versículo 10 e 11, não será assim agora, está em Êxodo ali, é Gênesis, meu querido, é Gênesis 19, 10 e 11, aí, agora... Gênesis 10 e 9. Desta mesma terra... Opa, desculpa, meus irmãos, eu estou ouvindo aí. Isso aí, desculpa, querido. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lave ele as suas roupas. Olha aqui, eu quero falar com o povo, mas não é de qualquer maneira. Eu quero que o povo venha a mim, mas não é de qualquer maneira. Entenderam? Eu quero que o povo venha a mim, mas não é de qualquer maneira. Esse povo precisa se lavar para vir a mim. Esse povo precisa santificar para vir a mim. Esse povo precisa estar limpo para mim vir a mim.
Lave e limpe, porque tem muita murmuração no povo, tem muito disque-disque, tem idolatria ainda do Egito. Ei. Eu quero que o povo, eu quero me relacionar com este povo, mas ele precisa, versículo 11, bota ali o versículo 11. E esteja pronto para o terceiro dia. Lave-se, limpe e esteja pronto. Irmãos, olha para mim. Deus é um Deus de ordem. Lave-se, limpe e esteja-se pronto. Não chegue aqui de qualquer maneira. Chega aqui limpo, lavado e pronto. De que forma, Deus? Pronto para ouvir a minha voz. Pronto para ouvir tudo o que eu quero falar. Chega aqui pronto para ouvir a minha voz e ouvir tudo o que eu quero falar. Vamos mais a linda? Não, fez o mesmo 11, o 11 ainda. Esteja pronto para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todos. O povo sobre o monte Sinai. No terceiro dia eu vou ter um encontro com o povo. Escute para mim. Todo momento, olhe para mim, que você estiver limpo, santificado, pronto, não tem terceiro dia. Seja de madrugada, seja pela manhã, seja tarde, seja à noite, você está pronto e limpo. Deus se manifesta na tua presença e se revela sobre nossas vidas de uma maneira especial. Não tem dia, não tem hora, todo e qualquer momento Deus se revela a cada um de nós, irmãos. Aleluia. Vamos lá. Mais adiante, para ouvir a voz de Deus. Agora eu estou em pena o tempo, mas eu quero destacar aqui, para nós não demorar mais. Eles teriam que fazer 3 coisas. Qual seria? Se santificar. Diga para mim, santificar. Se santificar, lavar suas vestes e estar pronto. Se santificar, lavar suas vestes e estar pronto. Olha aí, meus irmãos, escute, não dá para servir a Jesus e para falar com Deus de qualquer maneira. Não dá, precisa se santificar, precisa lavar as vestes e precisa estar pronto para ouvir Deus. Tiago capítulo 4 e versículo 8, foi o que lemos, não foi? Não foi? Bota ali 4 e 8, Tiago. Chegai-vos a Deus, todos juntos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadora. Ei. Mais uma exigência, lá na velha aliança. Agora na nova aliança, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Não há duplicidade para Deus. Não há duas vidas, não há duas memórias, não há duplicidade. Você precisa ser o que é, não é o que é certo. Deus é puro. Chega diante de Senhor, estou aqui com falha, eu preciso ser liberto. Não chega querendo disfarçar. Aleluia. Foi Tiago que disse: chegai-vos a Deus. Em primeiro lugar, esteja pronto. Tiago também disse: esteja pronto. Limpai as mãos. Tiago também falou: pecadora, e se santificai-vos. 3 pontos importantes aqui para chegarmos a Deus. Nós precisamos sempre fazer um exame em nossas vidas, ver como é que está a nossa vida espiritual, não é verdade? Chegai-vos sempre. Eu sei que as horas já têm chegado, mas eu vou dar uma corridinha lá
Josué disse aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor. Só que eu quero ir rapidamente, eu sei que o tempo já chegou, mas ainda quero ler com os irmãos. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. Versículo 14. E disse ao povo: estai pronto ao terceiro dia, e não vos chegai a mulheres. Diz ele aqui: ao amanhecer do terceiro dia houve trovões, relâmpago e uma espécie de nuvem sobre o monte. É muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Quando Deus fala, no meio do povo há um movimento, meus irmãos. Quando Deus fala, há um movimento. Se estremeceu, a voz de Deus é forte. Quando Deus fala na nossa vida, se estremece, a voz de Deus é forte. Nós temos vida, nós temos passagens na Bíblia que quando Deus fala, sempre é um movimento. Quando Deus falou a Ezequiel no capítulo 37 sobre o vale de ossos secos, houve um movimento, houve um ruído, houve um barulho, houve um rebuliço. Cada osso procurou seus ossos e Deus começou a purificar a nação de Israel. Quando Deus falou lá na igreja primitiva, olha para mim, na igreja primitiva houve um grande movimento. Deus manifestou lá através do batismo com o Espírito Santo, e houve um grande barulho, chamou a atenção de todos aqueles que estavam lá. Quando Deus fala, há um movimento, aleluia. Nós precisamos, e observando que Moisés levou o povo, observe, eu só vou ler logo porque já as horas chegaram. Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Observe, todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera, olha, sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés, diga comigo, Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui nós observamos que o texto fala que Moisés falava ao povo e Deus lhe respondia. Moisés estava pronto, Moisés estava preparado. Que glorioso para ouvir a voz de Deus, não é verdade? Moisés falava e Deus respondia, e o povo contemplava aquilo, aquela voz de Deus. O que Deus começou a ministrar sobre minha vida é que muitas pessoas estão vivendo distante de Deus, não conhece mais a voz de Deus, não consegue mais ouvir, porque tem medo de ouvir a voz de Deus, tem medo de ouvir o falar de Deus. Mas irmãos, a voz de Deus não mata, a voz de Deus aproxima, a voz de Deus às vezes só corrige, mas santifica, purifica, liberta, sara. A voz de Deus é para trazer situação, é para trazer solução, é para renovar. A voz de Deus não mata, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Mas olha que triste, observe, Êxodo 20, 18, todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e os clangor de trombeta, e o monte fumegante, e o povo observava, e se estremeceu e ficou longe. Observe, quando o povo ouviu a glória de Deus, ouviu a voz de Deus, eles tiveram medo e se puseram distante, ficaram longe, se distanciaram. A voz de Deus não é para estar distante, a voz de Deus é para aproximar. Eu observei aqui que triste,
Deus não queria destruir o povo, Deus não queria matar o povo, Deus queria aproximar o povo. Às vezes nós parece que temos medo, mas quando Deus chama, é para limpar e é para aproximar. O povo não queria, porque não estava bem para conversar com Deus, não é verdade? Não estava bem para conversar com o Senhor. Temos muitos pontos importantes aqui que eu poderia observar. Aqui está a revelação certa, o motivo pelo qual que eles não queriam se aproximar, mas Deus, para que não morresse. Nós não queremos ouvir a voz de Deus, para que não morramos. Observe, quando foi que Deus mata? Nós não queremos ouvir a voz de Deus. Fala, Moisés, tu com Deus, e fala conosco. Aleluia. Nesses dias, irmãos, não é importante você só ouvir as nossas pregações. Nesses dias, eu quero terminar de dizer que você precisa aprender a ouvir Deus. Ou você precisa aprender a ter intimidade com Deus. Se você fala você com Deus e fala conosco, tá bom, Moisés. Não. É alguém que não quer compromisso com Deus. É alguém que não quer intimidade com Deus. É alguém que quer viver distante de Deus. É alguém que quer viver uma vida altas e baixas. Porque quando queremos compromisso com Deus, nós nos purificamos, nós nos limpamos, nós deixamos Deus falar conosco. Nós aprendemos aqui que para nós se aproximar de Deus, precisamos estar disposto a morrer. A morrer, matar os nossos desejos, as nossas soberbas, os nossos apetites carnais, os nossos delícios. É preciso morrer. Fala tu com Deus, para que nós não morramos. Mas também não se convertem, mas também pereceram, mas também ficaram todos no deserto, mas também a maioria não entrou na terra prometida. Morreram mesmo, mas não morreram espiritual, morreram fisicamente e espiritualmente, porque não queriam ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus com profundidade, estamos dispostos a morrer para o mundo, para o pecado, para a imundície, morrer, aqui eu observei, para o eu, para a soberba, para a vaidade. O apóstolo Paulo disse em Gálatas: se já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Morri para a carne, para os seus desejos. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, diz Paulo, com as suas paixões e com os seus desejos. Morreram, são nova criatura. Bate no teu peito e diz: eu sou nova criatura. E se tem alguma coisa, diga: Jesus, eu ainda preciso morrer alguma coisa na minha vida, mas eu quero, diga, mas eu quero ouvir a tua voz, custe que custar, Senhor. Quero ouvir a tua voz, quero ter essa experiência. Aleluia, irmãos, vamos orar. Irmãos, eu sei que as horas passaram, eu não consegui passar tudo o que Deus me deu. Não se esconder de Deus. É preciso morrer para o pecado e para o... Aleluia, é preciso ouvir a voz de Deus, mesmo que seja para nos corrigir, mas é preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Ouça, você que está me ouvindo nesta noite, você sabe que Deus está falando.
meigo, suave, mas com profundidade. Eu gostaria que cada um de vocês fizesse um exame agora. Ficamos em pé. Nós vamos logo orar. Já vamos pedir para o pessoal descer para ministrar a ceia. Eu sei que vai passar um pouquinho o horário, não muito, mas eu sei que Deus está falando nesta noite. Não é na verdade, irmãos, grande barulho. É nós assimilar a palavra, procurar entender como somos e como estamos diante do Senhor. Feche os teus olhos. Não vou convidar para vir à frente, mas você, jovens, adolescentes, homens e mulheres, feche os teus olhos e vê como você está diante do Senhor. Está fácil para ouvir a voz de Deus? Está próximo? Ou você está tanto tempo sem ouvir a voz de Deus? Ou você está tanto tempo distante de Deus? Como é importante nós conhecer a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Oramos, querido Pai, em nome de teu Filho amado Jesus. Estamos ministrando a tua palavra, sobre a tua revelação mais precisa no meio do teu povo, sobre ouvir a tua voz, papai. Aqui está a igreja, aqui está o teu povo que vier à tua casa nesta noite, neste culto de Santa Ceia. Senhor, que todos se considerem, entrem em profunda consciência, Senhor, para ver quão distante ou quão perto estão de Ti. É um momento em que Tu estás ministrando sobre nossas vidas. E eu oro, Senhor, para que a Tua igreja, para que o Teu povo entenda que é isso que Tu queres. Aproximar-se de cada um, se revelar a cada um, trazer a cada um, Senhor, a Tua voz, mudar as atitudes de algumas pessoas. Fala, Deus, fala, Pai, ministra sobre a vida de cada um agora. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Abrace aquele que está ao seu lado e diga: vamos ouvir a voz de Deus.